Lição número 71. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Podes não reconhecer que o ego estabeleceu um plano para a salvação em oposição ao de Deus. É nesse plano que tu acreditas. Já que é o oposto ao de Deus, também acreditas que aceitar o plano de Deus em vez do plano do ego é ser condenado. Isso soa prepóstero, é claro. Entretanto, depois de considerarmos qual é exatamente o plano do ego, talvez reconheças que, por mais prepóstero que possa ser, de fato acreditas nele. O plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. Ele mantém que se outra pessoa falasse ou agisse de modo diferente, se alguma circunstância ou evento externo fosse mudado, seria salvo. Dessa forma, a fonte da salvação é constantemente percebida fora de ti. Cada mágoa que guardas é uma declaração e uma afirmação na qual acreditas, que diz: se isso fosse diferente, eu seria salvo. Desse modo, a mudança da mente necessária para a salvação é exigida de todos e de tudo, exceto de ti mesmo. O papel designado para a tua própria mente nesse plano é simplesmente o de determinar o que, exceto ela própria, tem que mudar se é que hás de ser salvo. De acordo com esse plano insano, qualquer fonte de salvação percebida é aceitável, desde que não funcione. Isso assegura a continuação da busca infrutífera, pois persiste a ilusão de que, embora tal esperança sempre tenha falhado, ainda há justificativas para a esperança em outros lugares e em outras coisas. Outra pessoa ainda há de te servir melhor. Outra situação ainda há de oferecer sucesso. Tal é o plano do ego para a tua salvação. Com certeza podes ver o quanto está estritamente de acordo com a doutrina básica do ego. Busca, mas não acha. Pois o que poderia garantir com maior segurança que não acharás a salvação do que canalizar todos os teus esforços para buscá-la onde ela não está? O plano de Deus para a salvação funciona simplesmente porque, ao seguir a sua orientação, busca a salvação onde ela está. Mas para ter sucesso, como Deus te promete, tens que estar disposto a buscar somente lá. De outra forma, o teu propósito está dividido e tentarás seguir dois planos para a salvação diametralmente opostos em todos os sentidos. O resultado só pode trazer confusão, miséria e um profundo senso de fracasso e desespero. Como podes escapar de tudo isso? Muito simplesmente. A ideia para o dia de hoje é a resposta. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não pode haver nenhum conflito real a esse respeito, pois não há nenhuma alternativa possível ao plano de Deus que possa salvar-te. O seu plano é o único cujo resultado é certo. O seu plano é o único que necessariamente terá sucesso. Vamos praticar o reconhecimento dessa certeza hoje e nos regozijemos por haver uma resposta para o que parece ser um conflito sem solução possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. A salvação tem que ser tua por causa do seu plano, que não pode falhar.
Começa os 2 períodos de prática mais longos de hoje, pensando sobre a ideia do dia e reconhecendo que ela contém 2 partes que contribuem igualmente para o todo. O plano de Deus para a tua salvação funcionará e os outros não. Não te permitas ficar deprimido ou zangado com a segunda parte. Ela é inerente à primeira. E na primeira está a tua completa liberação de todas as tuas tentativas insanas e loucas propostas para liberar-te. Elas têm te conduzido à depressão e à raiva, mas o plano de Deus terá sucesso. Esse te conduzirá à liberação e à alegria. Lembrando-nos disso, dediquemos o resto dos períodos de prática mais prolongados a pedir a Deus que nos revele o seu plano. Pergunta-lhe muito especificamente: o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Dá-lhe pleno controle do resto do período de prática e deixa-o dizer-te o que precisa ser feito por ti no seu plano para a tua salvação. Ele responderá proporcionalmente à tua disponibilidade para ouvir a sua voz. Não te recuses a ouvir. O simples fato de que estás fazendo os exercícios já prova que tens alguma disposição para escutar. Isso é o suficiente para estabelecer o teu direito à resposta de Deus. Nos períodos de prática mais curtos, dize frequentemente a ti mesmo que o plano de Deus para a salvação, e só o seu, funcionará. Fica alerta contra toda tentação de guardar mágoas nesse dia e responde com esta forma da ideia de hoje. Guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação, e só o plano de Deus funcionará. Tenta lembrar-te da ideia de hoje de 6 a 7 vezes por hora. Não poderia haver melhor maneira de passar meio minuto ou menos do que recordando a fonte da tua salvação e vendo-a onde ela está. Bom, você está lembrado do que é a mágoa, guardar mágoa? Mágoa é o que temos falado, é o nosso assunto, né, nos últimos dias. E mágoa, para nós relembrar, é esquecer do teu ser, é esquecer quem você é largar a totalidade e se distrair com formas, com outra coisa que é limitada. Então, eu largo a totalidade e fico distraída com coisas limitadas. Ou seja, se tudo o que existe é Deus, Deus é essa totalidade, você tem que fazer uma ilusão de qualquer outra coisa para se distrair de Deus. Guardar mágoa, então, é focar nessa ilusão que você inventou, que você está imaginando, ao passo que se distrai, que desfoca de Deus, que se distrai da totalidade. Então, se você tem a consciência, né, de que é um corpo, uma pessoa, que você é uma mãe, é uma esposa, isso é a mágoa, porque você tirou o foco da totalidade e está agora focando em um corpo, em algo limitado, específico. Isso vale para qualquer imaginação que tenha um formato, que esteja limitado por algo. Seja pensamentos, né? Porque pensamentos são limitados, eles têm uma forma. Seja ideias, seja imaginações, seja sonhos, tudo o que tem limite. Essa consciência, para se distrair de Deus, para fugir de Deus, ela precisa focar em algo limitado, em coisas específicas, em coisas que têm uma forma. Ou seja, as imagens, como falamos ontem até, elas são feitas para isso,
para distração, para me distrair da realidade, da totalidade, para nos distrairmos de Deus, para fugir e se esconder de Deus. Então, de novo, existe o ser, que é tudo o que é, o teu ser, que é imutável, isso é assim e não pode ser mudado, mas tem uma consciência que se desvia deste estado de ser, da totalidade, que se desvia da realidade e fica focada em ilusões, em limites, em aspectos no corpo. E isso é a mágoa, é ter a consciência de que existe outra coisa que não seja Deus, de que existe outra vida que não é a vida de Deus. É a consciência de que existe outra vontade que não é a vontade de Deus. É a consciência de que existe outra verdade que não a única verdade, que é Deus. Tá entendendo? É perder a consciência da totalidade, é perder a consciência da única existência, da única verdade, da única vida e ter consciência de coisas imaginadas, ilusórias, separadas, limitadas. Agora mesmo você pode estar pensando assim, mas tem outra coisa que não é Deus. Tem os meus filhos, tem o meu trabalho, tem a terra, tem a lua, tem os planetas, tem os macacos, tem os peixes, tem os bandidos. Isso é a mágoa, é essa sensação aí dentro de que tem algo a mais, sabe? É essa certeza de que tem algo além de Deus, de que tem algo diferente de Deus. Isso é a mágoa. É essa sensação de que tem outra existência diferente da de Deus. Essa parte aí da tua mente que acredita na separação, em divisão, que acredita em coisas diferentes de Deus, é a mágoa, é o ego. Agora, olha só, essa sensação aí, né, de que tem outra coisa, ela é a própria culpa. Quando acreditamos que fizemos algo contra Deus, quando olhamos para a ilusão que fizemos, que inventamos, e damos então a realidade, damos realidade a elas, automaticamente sentimos culpa. Culpa é focar nas ilusões, é acreditar em ilusões, é dar realidade para as ilusões. E por que essa culpa está aí? Por que eu sinto a culpa? Você sente a culpa? Porque tem uma crença muito forte de que mudamos a totalidade, de que atacamos a Deus. Quando olhamos para a ilusão, automaticamente sentimos culpa por termos mudado a realidade. Só que isso é só uma crença. A realidade, que é Deus, não pode mudar. A culpa é só uma crença de que eu mudei o meu ser, de que eu mudei Deus, de que eu ataquei a Deus. Só que o meu ser, ele já é salvo, ele é seguro em Deus. Deus não pode ser mudado. Portanto, a culpa é uma ilusão. Ela é uma crença ilusória. Só que daí o que acontece, ó? Nessa sensação basal aí de que mudamos o céu de culpa, de que mudamos o que Deus fez, de que desobedecemos e atacamos a Deus, nessa sensação de erro, nós que estamos focados em um corpo, usamos este corpo para quê? Para projetar essa sensação basal de erro, de culpa, lá no lado de fora. Nós projetamos essa sensação basal de culpa, de medo, de erro no mundo, nas imagens. A sensação de culpa e medo, ela está em mim, ela está onde? Ela está na consciência. Mas usamos as imagens para projetar essas sensações do lado de fora. Então acontece uma coisa e eu digo, ó, fulano fez isso para mim. Tô passando mal, tô passando por isso devido ao que me fizeram,
devido ao que aconteceu lá na minha infância, devido àquela situação. Mas na verdade, as imagens elas estão aí só para confirmar o que nós acreditamos. Então, se você acredita, né, que é culpado, que algo está errado, mudado, diferente do céu, se essa é a sua oração interna, né, que é a sua sensação basal, você vai usar as imagens para confirmar isso. Então, vai chegar aí na tua experiência situações que confirmem tudo o que você acredita no seu coração, tudo o que você acredita na sua alma. Aí você vai olhar para isso que aconteceu e vai dizer: ah, queria que aquela situação tivesse sido diferente. Mas percebe que tudo isso aqui no mundo é a projeção deste roteiro que já está na consciência, que é a culpa e o medo? É a projeção da culpa de se ver separado de Deus, da culpa de ter mudado a totalidade, que é, né, só uma crença, mas é uma crença que tem guiado e tem dirigido a tua experiência no mundo. Por quê? Porque tudo no mundo acontece conforme tu pede no teu coração. Isto é, conforme a tua sensação basal. E assim acontece com o medo. Não tem aí uma sensação de que algo de errado vai acontecer e você precisa então se proteger? Por exemplo, se eu não comer, eu vou morrer. Não tem uma crença assim? Se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro. Aí eu tô ferrado. Se eu não cuidar da minha alimentação, eu vou pegar uma doença, eu vou morrer cedo. Se eu não fizer um plano para o meu futuro, eu vou ser pega desprevenida. Vai acontecer algo que eu não consiga lidar. Ah, eu não posso mais ver fulano, porque ele está sempre pegando no meu pé e vai me cobrar alguma coisa. Eu vou deixar de fazer essas lições agora, porque elas são demais para mim. Eu não consigo soltar esse mundo, isso que a lição está pedindo. Tudo isso, esses exemplos aí, são a projeção do medo. E tem vários outros exemplos. Na verdade, tudo na tua rotina, se você for ver, é a projeção do medo e da culpa. E é aí que entra, então, o plano de salvação do ego, que é o quê? É fugir da culpa e do medo, que são uma ilusão. Culpa e o medo é uma ilusão, né? É uma ilusão que eu ataquei a Deus, que eu ataquei a totalidade. Então, essa sensação de culpa e de medo é uma ilusão. E o plano de salvação do ego é fugir dessa ilusão, é fugir da culpa e do medo. Só que não é resolver isso, ele não busca resolver isso. Não é olhando para essa ilusão e reconhecendo que é uma ilusão o plano do ego. A salvação do ego é literalmente fugir de olhar para isso. É enterrar essa sensação e não olhar para isso. Isto é não resolver, é continuar neste estado basal de culpa e de medo. Esse é o plano do ego. O jeito do ego de lidar com a culpa e com o medo é buscando salvação na própria ilusão. Então agora ele se projeta no corpo. E a partir do corpo, ele busca a salvação. Ele busca satisfação, ele busca prazer, busca um céu e acha que isso vai resolver o verdadeiro e único problema. Então, aí está você, né? Sendo um buscador no mundo. Busca uma boa alimentação, como eu falei, para não ficar doente, busca fazer atividades físicas para viver com mais qualidade de vida, busca ser bem-sucedido, ganhar bastante, ganhar bem para ter uma boa vida, busca um significado, um sentido, um propósito no mundo para se sentir realizado. E o que você não percebe é que tudo isso que está te guiando, né, guiando nessa busca de salvação, é a culpa que está lá embaixo escondida. É o medo de Deus que fez você fugir e se esconder em um corpo, na qual fica agora tentando encontrar
toda a completude que você acha que perdeu. A culpa e o medo que está na consciência, que é o estado basal que guia esse personagem aí no mundo, está sendo mantido e conservado justamente porque ele está disfarçado de coisas boas que você quer e precisa alcançar no mundo. Toda essa busca no mundo de satisfação, de segurança, de alegrias, de paz, de sucesso, de reconhecimento no mundo, que é o que o ego tem como salvação, que é o que você interpreta hoje como a sua salvação, é justamente o que está sustentando a culpa e o medo na consciência. Ou seja, é o que sustenta a crença na separação de Deus. Então, percebe agora que o plano do ego de salvação é o oposto do plano de Deus para a salvação? Ontem falamos disso, né? Mas eu acredito que hoje isso vem agora para ficar ainda mais claro. Então, o que acontece? Se eu acredito que salvação é salvação para a Bruna, para este personagem, que a salvação é a melhoria da vida da Bruna, eu não vou aceitar o plano de Deus para a salvação. Se eu acredito que salvação é ter sucesso, é ter saúde, é reconhecimento, é dinheiro, posses, família, amigos, viagens, eu nunca vou aceitar o plano de Deus para a salvação. Isto é, eu nunca vou reconhecer a salvação. Eu vou ser sempre um buscador no mundo, sem nunca encontrar a paz, a segurança, a felicidade, sem nunca encontrar a salvação. Então, o plano do ego de salvação é baseado na culpa, no medo, na fuga de Deus. Ele se projeta em um corpo e projeta esse medo e essa culpa para o lado de fora. Assim, salvação é eu ter uma casa própria, né? Porque é isso que vai me dar segurança, é ter um bom trabalho, ganhando muito bem, porque é isso que vai me dar segurança, é estar ativa, ter saúde, me alimentar bem, porque é isso que vai me dar uma boa vida e uma vida longa. Só que é engraçado porque tudo isso não tem nada de segurança. Casa própria não pode dar segurança, né? Vem uma tempestade aí, vem uma enchente aí e pode colocar tudo para o chão. Um bom trabalho também não pode dar segurança. Qualquer hora você pode ser demitida, pode acontecer alguma coisa e tudo acaba. Ter dinheiro no banco não pode dar segurança. Às vezes vem uma enfermidade, uma depressão, um vírus e não tem dinheiro que mude aquele quadro ali que está se apresentando. Então, o plano de salvação do ego é pura ilusão. Só o plano de Deus para a salvação pode funcionar. Por quê? Porque o plano de Deus é o Espírito Santo, que não é nem que nos salva, porque não estamos precisando de salvação. A realidade não mudou, mas é apenas a lembrança de que não somos essa ilusão toda, de que todas essas ideias, essas interpretações, essas crenças, tudo isso é a ilusão e a realidade nunca foi alterada, que o nosso ser nunca foi mudado e nem afetado. O plano de Deus para a salvação é o reconhecimento de que somos o filho dele. Estamos nele, com ele, e nada pode alcançar o nosso ser. É a lembrança de que a totalidade, o reino dos céus nunca foi mudado. Então, onde tem a crença de mudança, de separação, Deus foi ali e deu o quê? O Espírito Santo. Essa foi a salvação. O Espírito Santo é essa lembrança agora, este reconhecimento de que nunca teve uma mudança no céu, que está tudo como sempre foi, que a realidade nunca foi mudada e que a verdade ela não se mistura com a ilusão e nem pode ser afetada pela ilusão. Esse é o plano de salvação de Deus, certo? E sobre a prática de hoje, então, será em 2 momentos, né? Como falamos ontem, nos horários aí que você escolheu.
E você vai apenas pensar nisso que a gente falou hoje aqui. Pensar, refletir sobre esses dois planos de salvação, do ego e de Deus, né? E aí então aceite que só o plano de Deus pode funcionar. Reconheça isso e aceite isso. Nessa aceitação, reconheça então o plano de Deus. Isso é, reconheça o teu ser que nunca mudou, que está aí. E ele diz aqui, ó, bem aqui no final, ele diz assim, ó: dediquemos o resto dos períodos de prática mais prolongados a pedir a Deus que nos revele o seu plano. Pergunta-lhe muito especificamente: o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai me falar alguma coisa para mim fazer no mundo? Não. Quer dizer que você vai soltar nesse momento de prática aí todos os teus planos de salvação. Tudo o que pensa em fazer, tudo que você está orquestrando aí, organizando, controlando, pensando em fazer. Aonde pensa em ir, com quem você pensa em falar, seja o plano que tiver aí para a tua salvação, você deve soltar e escutar então a voz por Deus que te fala do plano real da salvação. Isto é dar todo o controle hoje para Deus, é deixar Ele te dirigir, é deixar Ele te guiar. E para isso, você precisa abrir mão de todo o controle, você precisa abrir mão da autoria da vida, de querer estar certa, de querer ter razão. É sobre soltar tudo e só ser guiado pelo Espírito Santo. É isso que a prática de hoje está pedindo, de confiança em Deus. E aí, durante o dia, ele traz aqui, né, para você pensar muito, muito mesmo na real fonte da tua salvação. E é isso.